bem-vindos ao Adessare. A gente vai falar sobre inteligência artificial hoje. Inteligência artificial. E especificamente, a gente vai falar sobre GPT, assistente GPT e agente GPT. Interessante. E a gente vai tentar esclarecer as diferenças entre esses termos, porque para quem usa inteligência artificial todo dia, no trabalho, na escola, ou por curiosidade mesmo, entender essa diferença pode ser muito importante para usar as ferramentas certas. Com certeza. E a gente vai se basear num artigo chamado Diferenças entre agente GPT ou assistente GPT ou apenas GPT, entendo o que muda na prática. Para começar, você pode me explicar o que é GPT? GPT. Bom, GPT significa Generative Pre-trained Transformer. É um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Certo. E ele foi treinado com muitos dados para poder entender e gerar texto de uma forma que faça sentido, de uma forma criativa e que se encaixe no contexto. É o que pode pensar no GPT como o motor por trás de várias coisas. Como assistentes virtuais, chatbots, ferramentas para escrever automaticamente, essas coisas assim. Então o GPT é a tecnologia principal. Isso. Certo. E aí tem o assistente GPT, que é tipo ChatGPT. Ou às vezes, em algumas plataformas, eles chamam só de GPT também. Às vezes simplificam. O que muda na prática? Bom, o assistente GPT, como o ChatGPT, é uma forma específica de usar esse modelo, né? É como a maioria das pessoas interage com essa tecnologia. Ele serve para responder às suas perguntas. Fazer tarefas simples, tipo escrever um e-mail, fazer um resumo, te ajudar a criar conteúdo e funcionar como um assistente virtual genérico. É como se fosse interface amigável que você encontra no site da OpenAI. Certo. Uma forma direta de você conversar com a capacidade do GPT. Legal. E o agente GPT? O que diferencia do assistente GPT? O agente GPT, ele é como se fosse um passo além do assistente GPT. Ele também usa o modelo GPT como base. Mas ele tem algumas funcionalidades a mais, que o torna bem mais capaz e inteligente, no sentido de autonomia, né? Tem 3 coisas principais que os diferenciam. Certo. A primeira é a memória persistente. Enquanto um assistente tradicional, ele meio que esquece as conversas que vocês tiveram assim que elas terminam, né? Sim. O agente GPT, ele consegue guardar um registro de tudo que vocês conversaram. Ele armazena informações, suas preferências, seu nome, seus objetivos, o que vocês já discutiram antes. Certo. Imagina só ter um assistente que lembra do que você falou semana passada. Você tá certo. Isso torna as conversas futuras bem mais personalizadas e fluídas. Porque ele aprende com você a cada interação. Sim. A segunda coisa importante são as ações personalizadas. Assistente GPT, geralmente ele só gera texto, mas agente GPT, ele pode realmente fazer coisas no mundo digital. Executar comandos específicos, automatizar fluxos de trabalho e daí interagir com outros sistemas e ferramentas através de APIs, que são como se fossem pontes de comunicação entre diferentes softwares. Por exemplo, agente GPT poderia ler um arquivo PDF, tirar informações importantes de um banco de dados online, enviar um e-mail com um resumo, atualizar uma planilha, tudo isso sozinho automaticamente. E ele consegue interagir com vários sistemas. Exatamente. E fazer tarefas mais complexas. Isso abre um leque de possibilidades para integrar a inteligência artificial nos processos de trabalho, né? E a terceira diferença fundamental são os objetivos complexos. Assistente GPT, ele geralmente reage a comandos simples e diretos, mas agente GPT, ele é feito para lidar com metas mais amplas e sofisticadas. Ele consegue entender um objetivo geral, tipo planejar uma campanha de marketing digital ou organizar um projeto de pesquisa. Certo. E ele consegue dividir essa meta em etapas menores. Planejar essas etapas, executar elas sequencialmente, buscar informações relevantes, gerar documentos, consultar dados externos, analisar os resultados. Ele se adapta e ajusta as ações dele com base do contexto da memória das interações anteriores. Então ele é ideal para projetos de longo prazo, certo, que exigem um acompanhamento contínuo e dinâmico.
E no artigo eles mostram uma tabela que compara o assistente GPT com o agente GPT. Sim, sim. Em termos de personalização, memória persistente, capacidade de execução e contexto do usuário. Essa tabela é bem útil para visualizar as diferenças. E o assistente GPT, a personalização é limitada, a memória persistente geralmente não existe, a não ser que você pague por uma versão mais sofisticada. A capacidade de execução é baixa e o contexto do usuário é só da conversa atual. Já o agente GPT, ele tem alta personalização com objetivos, ações e memória. A memória persistente já vem por padrão, ele tem alta capacidade de execução com comandos e fluxos de trabalho. E o contexto do usuário é contínuo, ele se adapta. Exatamente. E aí eles dão exemplos de uso. O assistente GPT serve para ajudar com perguntas gerais. E o agente GPT serve para integrar com sistemas e para projetos longos. Isso. Em que situações você acha que seria mais estratégico usar um agente GPT? Bom, acho que o agente GPT é ideal quando você precisa de uma solução mais elaborada, que vá além de respostas rápidas, sabe? E que se adapte às suas necessidades e ao seu histórico de uso. Certo. Ao longo do tempo. Por exemplo, se você precisa de um assistente virtual especialista numa área específica, tipo análise financeira avançada ou consultoria jurídica. A capacidade do agente GPT de ser treinado com um conhecimento específico e de aprender com cada interação se torna muito importante. E a possibilidade de integrar o agente GPT com outras ferramentas e sistemas que você já usa também aumenta muito a eficiência. Certo. Porque você pode automatizar tarefas repetitivas e focar nas atividades mais estratégicas. A memória persistente também é crucial para ter uma relação mais produtiva com a inteligência artificial. Um agente que lembra das suas preferências e das suas conversas anteriores pode dar um suporte muito mais personalizado e relevante. E para projetos complexos que precisam de planejamento, execução de várias etapas e acompanhamento contínuo. O agente GPT é muito mais adequado do que um assistente que só responde perguntas isoladas. Perfeito. E quando que o assistente GPT ainda seria a melhor opção? Bom, o assistente GPT continua sendo útil quando você precisa de respostas rápidas e diretas. Sem precisar de um histórico de conversas ou de executar tarefas complexas. Certo. Ele é perfeito para tirar dúvidas, obter informações específicas ou gerar ideias iniciais sobre algum assunto. Sim. Por exemplo, se você quer saber rapidamente sobre um conceito ou precisa escrever um e-mail curto, ele também pode te ajudar com tarefas criativas, tipo brainstorming, ou te dar explicações sobre vários assuntos se você estiver aprendendo algo novo. E no atendimento ao cliente, ele pode responder perguntas frequentes e dar um suporte inicial de forma eficiente, liberando a equipe para lidar com problemas mais complicados. Então a escolha depende do objetivo, né? Se você precisa de algo rápido e prático, o assistente GPT é suficiente. Mas se você precisa de uma solução mais robusta, com personalização, memória e capacidade de executar tarefas complexas e integrar com outros sistemas, aí o agente GPT é a melhor opção. Certo, e a gente está vendo que os agentes GPT estão cada vez mais presentes no mundo dos negócios, na automação e em projetos para aumentar a produtividade. É verdade. Então, entender essas diferenças é muito importante. Com certeza. Para usar a inteligência artificial da melhor forma. E essa evolução das ferramentas de inteligência artificial mostra que no futuro a gente vai ter interações cada vez mais sofisticadas entre humanos e máquinas. E isso pode mudar a forma como a gente trabalha e vive. E fica aí o convite para você que está ouvindo. Isso. Pensar sobre como essas tecnologias vão evoluir e como elas vão impactar a sua vida e o seu trabalho. Com certeza. Obrigado pela sua companhia aqui no Adessar. E se você gostou, deixe seu like. É isso aí. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas discussões e deixe seu comentário com suas perguntas e opiniões sobre agentes e assistentes GPT. Valeu. Até a próxima.